A aula de hoje será sobre contaminação microbiológica na indústria. A contaminação industrial é uma das principais causas de preocupação que existe hoje dentro de um processo produtivo. É o que coloca em risco o nome da empresa e o seu produto. No entanto, precisamos saber o que significa a palavra contaminação. Segundo o Ministério da Saúde, na área de alimentos, ele determina que a palavra contaminação é uma presença de substâncias ou agentes estranhos dentro de um processo produtivo, que pode ser de origem biológica, física ou química, e que esses agentes causem danos ou não ao ser humano. Então, esta é a determinação pela Anvisa da palavra contaminação. Se formos analisar como contaminação químicas, o que nós definimos? O que são contaminação química? São produtos químicos. Nós temos vários produtos químicos. Arsênio, tem várias substâncias químicas, o cádmio, o chumbo, certo? Então, são substâncias que vão causar dano ao produto e, principalmente, se for na área de alimento, aí é que está o problema. Como físico, nós temos fritura, que todo mundo acha que uma simples fritura não vai causar dano nenhum. Mas causa, eu posso dizer, de experiência própria, eu sou alérgica à fritura. Então, eu passo mal, eu tenho dor de cabeça, eu tenho enjoo, às vezes desarranjo. E tem pessoas que são sensíveis. Então, é uma contaminação física. Mas a contaminação física também pode ser o quê? Partes de insetos, papel, até metal já foi encontrado em produtos industrializados. Então, tudo isso são considerados contaminações. E existe a contaminação biológica, certo? Que é o nosso caso, principalmente aquela causada por micro-organismos. No entanto, para começar a conversar sobre contaminação microbiológica dentro de uma indústria, se faz necessário ter um conhecimento sobre micro-organismos. Quais são esses micro-organismos causadores dessa contaminação? Quais são as vias de entrada desses micro-organismos na indústria? Quais são as condições favoráveis ao desenvolvimento deles dentro da indústria e o que eles estão querendo dentro dela? Principalmente como eles se multiplicam. Porque aí nós vamos ver qual é essa velocidade de contaminação que leva. E principalmente como é que eles chegam a danificar realmente um produto, se instalando, formando um biofilme. Então vocês veem que o conhecimento, principalmente quem gerencia o controle de qualidade, tem que ter um conhecimento um pouco amplo sobre microbiologia, para poder entender de como iniciar um processo de investigação até poder resolver o problema de contaminação dentro da indústria. Então vamos lá, se nós vamos saber quem são esses micro-organismos causadores dessa contaminação. Micro-organismo é um leque. Micro-organismos são vírus, microalgas, ácaros, parasitos, fungos, bactérias. Então vocês estão vendo que é
E são todos aqueles micro-organismos que só são verificados a nível de microscopia. Eles não são vistos a olhos nus. Já existe uma dificuldade de poder não só encontrar, mas também poder entender o que são micro-organismos. Com isso, a gente tem vírus. Vírus pode estar dentro de uma indústria? Não. Por quê? Vírus necessita de um ser vivo. A gente trabalha com ser vivo dentro da indústria. Em processo produtivo, não. Nós temos só os colaboradores que estão trabalhando. São todos vivos. Mas a matéria que nós vamos transformar em algum produto de utilidade no nosso dia a dia, ou mesmo de alimento, já está tudo, vamos dizer, mortos. Então, o vírus não vai estar dentro de uma indústria. Partimos ácaros. Ácaros, a gente sabe que a existência do ácaro, ele está onde? Eles gostam muito de células de descamação. Nós vamos encontrar eles no sofá de casa, no travesseiro onde encostamos nossa cabeça à noite, no lençol, porque eles vivem de matéria em decomposição. Seria a nossa escamação. Microalgas, como eu citei. Microalga ou cianobactérias. Vai depender da linha que você quer visualizar, quem você deve seguir como pesquisador. Porque eles dividem. As cianobactérias é a mesma coisa de microalgas. Só aquelas microalgas vistas ao microscópio. Eles necessitam de quê? Já está dizendo, né? Sabe que as algas marinhas precisam de água. As microalgas também. Sem água, não tem existência dessas microalgas. Dentro do processo produtivo, nem todo. A maioria necessita de água para a sua produção. A maioria das indústrias. No entanto, nem todas necessitam dessa água. Certo? Parasitos. Que a gente vê muito ao microscópio, principalmente todo mundo conhece a ameba. A ameba necessita da água e do ser humano para sobreviver. No entanto, existe a ameba de vida livre, mas são muito poucas. Mesmo a de vida livre necessita da água para sobreviver. Então é muito difícil você encontrar vírus, ácaros, microalgas, a não ser em indústrias de produção de água mineral, mas também é muito rara, que geralmente não são as microalgas, porque não saem microalgas do poço artesiano, geralmente que sai Pseudomonas aeruginosa, já são bactérias. Então sobrou quem desses micro-organismos? Bactérias e fungos. Estes sim. Na realidade, eles são o que nós vamos encontrar dentro do processo industrial, dentro da indústria, na realidade. Por quê? Fungos e bactérias, eles podem estar em qualquer local, com água ou sem água. Aí disse Isabel, mas se ele está sem água, ele morreu. Não morreu. Ele está na vida latente, só aguardando um substrato em uma condição propícia de temperatura e umidade. O substrato seria o alimento, e a temperatura e a umidade para dar um impulso do desenvolvimento deles. Existem muitos trabalhos feitos com células fora do seu habitat, em superfícies secas, de bactérias e de fungos, de 20 anos, 30 anos, 40 anos, eles estão ali, com
vida latente. É só ele ser transportado por vento, ou mesmo um produto, uma matéria orgânica ou inorgânica. Orgânica, quando eu digo vida, inorgânica é aquela que pode estar em decomposição até. Ele encostou na matéria, foi alimento, teve as condições adequadas de temperatura e umidade, eles começam a se desenvolver. Então vocês viram que a resistência das bactérias e dos fungos é muito maior do que vírus, do que a ameba, do que as microalgas e do que os ácaros. Eles são encontrados, fungos e bactérias, em qualquer superfície do globo terrestre. Eles são resistentes, existem grupos extremófilos vivendo em regiões vulcânicas, em regiões com radiação, em regiões glaciais, em regiões de alta pressão, como profundidade a 2.500 a 3.500 metros de profundidade. Eles aguentam condições extremas. É tanto que uma das coisas que se faz ao estudo de ir a Marte, aos outros planetas, se existe vida, a primeira coisa é a busca da existência de micro-organismos nesses planetas. Porque sabem que eles aguentam condições extremas de existência. Tem muitos micro-organismos que adoram condições de conteúdo, de substrato onde tem muitos chumbos, muitos metais, eles se alimentam disso. Então vocês veem que não só a resistência deles, mas também o combate a ele. Não é qualquer substânciazinha que você vai conseguir eliminar esses micro-organismos. Então precisa se conhecer quem é que nós estamos lidando. Fungos existem vários, bactérias existem várias, mas para cada processo industrial vai depender desse substrato, ele vai necessitar desses alimentos para sobreviver e se multiplicar. E quanto mais diversificado e mais estranho para a gente, que seria nocivo para a gente, metais são nocivos para a gente, para eles são. Tem certos grupos que se alimentam de chumbo. Já viu, como eu falei, tem condições de micro-organismo que se resiste à radiação, sobrevive de radiação. Então, a complexibilidade de se matar ele não é com qualquer coisa. Então, uma contaminação microbiológica dentro de uma indústria, nós temos que ter muito cuidado e saber com quem e qual micro-organismo, qual espécie que nós estamos lidando para poder eliminar ela dentro da indústria. Essa que é a grande preocupação. E eu estou vendo que, à medida que o tempo passa, agora está melhorando. Por quê? Tá? A contaminação, né, dentro da indústria está aumentando, está havendo maior interesse das pessoas entenderem como é que tem que eliminar essa contaminação. E para entender como tem que eliminar, tem que conhecer melhor esses micro-organismos, principalmente a velocidade de reprodução deles. Isso que necessita. Porque tem micro-organismos que se reproduzem rapidamente, outros não, que demoram mais um pouco. Certo? Quais são as vias de entrada desse micro-organismo dentro da empresa? Nós sabemos a existência dele em qualquer parte, como eu já falei. Em qualquer condições.
mas existe um reservatório, um local onde existe a maior concentração desses micro-organismos. E o local é o solo. Aí, sabe por que o solo é onde encontramos maior concentração de micro-organismos? No solo nós temos o quê? Geralmente nós temos plantas. As plantas têm as suas doenças. Os propágulos, as células desse micro-organismo, quando está atacando a planta, caem no solo. Temos a matéria orgânica que cai das plantas, que seriam o quê? As folhas, quando secam, elas vão ao solo. É matéria orgânica para o micro-organismo em decomposição. E quem vai fazer a decomposição dessas folhas secas são os micro-organismos que estão no solo. Nós temos a parte de zoologia, muitos insetos. Eles têm os excrementos, são insetos que às vezes nós não verificamos ao olho nu, mas está cheio dentro do solo. Então tudo isso faz parte de um mundo microbiano, onde os micro-organismos vão atuar sobre essa matéria, onde vão se alimentar e se multiplicar. Aí o que ocorre? Quem é o maior propagador desses micro-organismos do solo para outros locais? O vento. O vento é que começa a propagar esses animais, esses micro-organismos para tudo quanto é parte. Então, entra nas residências, vão para outros solos mais próximos, andam quilômetros. Então, existe até um trabalho muito interessante que foi feito em cima do Oceano Pacífico. Foi um avião, nas asas do avião, foi colocado umas placas de medicultura e viram que o ar era todo contaminado por micro-organismos, principalmente fungos filamentosos, que é aquele que é o mofo de sapato, o mofo de guarda-roupa, esse que a gente sobra assim e ele sai aquela poeirinha. Aquilo lá sai disseminando para tudo quanto é canto. Então, quem é o maior propagador após o vento? Que propaga para tudo quanto é lado, sai contaminando tudo quanto é lado. O homem. Hoje em dia, eu estou aqui, 2 horas depois, eu estou lá em Fortaleza. Eu estou levando no meu corpo, nas minhas vestimentas, no meu cabelo, todos os fungos, as bactérias que estão tudo no ar aqui, eu levo tudo para lá. Então, a segunda forma de propagação de micro-organismo é o homem. Eu tenho o vento e tenho o homem. Então, as vias de entrada dentro de uma fábrica, que são? Precisamos de oxigênio para respirar dentro da fábrica. Janela, porta, o vento fazendo a entrada. Nós precisamos dos colaboradores para trabalhar, para ajudar na produção junto com as máquinas. Ele está levando tudo isso no seu corpo, nas suas vestimentas, embaixo da sola do sapato. Tem muito, muito mais do que na própria roupa que ele está. Então vocês viram que vias de entrada é a coisa mais fácil dentro de uma fábrica. Uma das coisas principais quando a pessoa quer dar um início à fabricação de algum produto é pensar primeiramente micro-organismo. De como diminuir a entrada desses micro-organismos dentro da empresa, porque ele vai entrar. Ele vai entrar de acordo com o teu produto. O grupo de micro-organismos que vai entrar, você tem que saber quais são micro-organismos que você vai ter que lidar de acordo com o teu produto. É o alimento para eles. Vamos dizer,
se eu tenho o alimentício, né, na indústria alimentícia, existe vários produtos alimentícios, certo? Mas grãos já é um grupo de micro-organismos que vai estar ali presente dentro da indústria, entendeu? Amido já é um outro grupo. Então depende da carência nutricional de cada um para desenvolver, é o que vão estar presente ali dentro da área de produção. Fora isso, fora esse alimento, o que ele precisa mais? Ele precisa de outras condições para o desenvolvimento dele. Quais são essas condições? O que encabeça? A primeira condição, temperatura. Bactéria já é um pouco mais seletiva com relação à temperatura, mas existem bactérias extremófilas que suportam alta temperatura. Um número bem reduzido com relação a fungos filamentosos. Geralmente esses micro-organismos eles variam entre 5 graus a 65 graus. Temperatura ótima para o desenvolvimento dele. Existe menos de 5 graus e mais do que 65 graus. São justamente os micro-organismos extremófilos, que suportam condições bem árduas para sobreviver. Mas a maioria entre 5 a 65 graus. Umidade, todos eles vão necessitar de água para seu desenvolvimento. Não só no sentido de umedecer aquele alimento, a gente tira como nós. Você consegue ficar comendo uma comida seca sempre? Você come uma colherada e logo em seguida você põe um gole d'água. A mesma coisa vai ser o micro-organismo. Ele vai precisar desse líquido para facilitar a entrada dos produtos que ele necessita, que vai nutrir eles. Entendeu? Quer dizer, se necessita saber quais micro-organismos estão ali e onde estão dentro da indústria para poder sanar. Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento deles. Como eles entraram, certo? O que eles estão querendo? Quais são as minhas condições de unidade de temperatura dentro do meu processo industrial? Tudo isso para poder reconhecer como combater e principalmente como se multiplicam. A velocidade de multiplicação dele depende muito, vamos dizer, na área de alimentos ou na área de produção mesmo como é que se diz? De água mineral. Você precisa saber bactérias. Sabemos, bactérias seriam o que eu sempre digo. Sabe aquela geleiazinha de mocotó? É o aspecto macroscópico dela, é assim. Geralmente redondinhas, hialinas, são fáceis de se identificar com relação a fungos filamentosos, certo? Velocidade de reprodução rápida. Por quê? Tem uma célula, por bipartição. É só ela dividir. Tá, uma vira duas, duas vira quatro, quatro em questões de horas. É a mesma coisa que diz assim, vamos dizer, você pega, quando for uma infecção bacteriana, que a gripe pode ser viral ou bacteriana, certo? Então, se tem assim, eu estou com a garganta coçando, se for com bactéria, ou estou com o nariz coçando, ou meu ouvido está coçando. Você começa isso no início da tarde. 5 horas da tarde, você já está todo mole. Olha a velocidade. Isso quer dizer que ela já está atingindo o pico de multiplicação dela. Já tem
trilhões de células já. Começou com uma. Porque tudo se começa com uma célula. Em 4 horas já tem trilhões de células. A velocidade é muito grande. É por isso que diz, começou a infecção agora, é correr. Como esse problema do Covid, começou, vá logo para o médico, para ele logo medicar, dando os primeiros sintomas. Não fique esperando, não. Porque você pode morrer em menos de 24 horas, dependendo da bactéria que está instalada, principalmente no ato de uma contaminação alimentar, por uma salmonela, e depende muito do sistema imunológico de cada um de nós. Que ninguém, por incrível que pareça, tem igual. Cada um vai ter um sistema diferente. Então, se faz necessário conhecer quem é mais de bactéria que nós temos, então a velocidade vai ser muito grande. Se for leveduras, fungos, porque os fungos são divididos em 2 grupos. Fungos, que são as leveduras, e células leveduriformes e filamentos. Leveduriformes parecem muito com bactérias, se multiplicam muito rápido. 24, 48 horas, 72 horas, a colônia está perfeita na placa. Já fungos não. Ele varia de 2 a 5 dias, sua grande maioria. Mas tem uns que precisam de 7, às vezes 14 dias. Demora um pouco mais. Então é por isso que diz, se você conhece que sua contaminação maior dentro da indústria é por bactéria, você tem que agir rápido. E o produto que você tem que colocar para combater tem que ser para a bactéria. O biocida tem que ter uma ação efetiva para essas suas bactérias. Imagine, se você não sabe, tem que contaminar, meu produto está contaminado. Aí eu pergunto, por qual micro-organismo? Não sei. Eu disse, como é que você está tentando combater? Que você não está conseguindo e por isso que você me chamou. Ele disse assim, será que está certo? Às vezes você está utilizando o produto errado. Ao invés de combater bactéria, era um produto para fungo. E às vezes, produto para fungo, você estava utilizando bactéria. Um produto para bactéria. Você está entendendo? Vocês precisam estar ciente de quem você quer combater e qual grupo de micro-organismo que você quer combater. É a mesma coisa, vamos dizer, você está com infecção, certo? Você vê que o médico passa uma medicação específica para aquela bactéria que você tem. Ele não passa para uma outra, não. Por isso que, não sei se você já ouviu falar, o antibiótico ele é de largo espectro. Largo espectro é porque ele abarca a ação sobre uma diversidade maior do número de bactérias. Mas existe bactérias que precisam de medicação específica para ela. Porque senão você não consegue matar. Pelo contrário, muitas vezes você está dizendo que está tentando matar, mas pelo contrário, o que você está dando está ajudando a ela se multiplicar mais. Que pode isso ocorrer dentro de um processo industrial. Se não botar o biocida certo, na sua concentração certa e ainda por cima, existe tempo certo de colocação desse biocida. Não é aleatório. É tudo uma programação. É como se fosse antibiótico. O médico não diz, você tem que tomar de 12 em 12 horas, então você tem que botar o seu produto de 7 em 7 horas, de 10 em 10 horas. Tudo é determinado. Entendeu? Os fungos, ele tem uma característica. Ele demora mais.
Então, nos dá mais chance de tentar ou diminuir essa carga dele ou eliminar. Tem mais possibilidade. Mas a maioria das empresas, certo, é a contaminação por bactérias. O fungo ocorre muito mais em quê? Em alimento, na indústria alimentícia. Que a grande preocupação da indústria alimentícia principalmente por aqueles produtores de substâncias tóxicas, que seriam as micotoxinas, que são o quê? Excremento desses micro-organismos. Nós, eu digo excrementos, como é? Nós, seres humanos, precisamos comer e excretar. Bactéria é um ser vivo. Ela precisa comer e excretar. E eu digo que o xixi dela é um metabólito. Ele pode ser primário ou secundário. E aí é que está. Esse xixi dela pode ser tóxico, que vai causar dano na área de alimento a quem comer. Um desarranjo, uma dor de cabeça, um enjoo, um edema de glote, ou nem chega da edema de glote, parada cardíaca. Pumba! Sensibilidade de cada um. Então se faz necessário ter um conhecimento mínimo desses micro-organismos para poder se lidar dentro da empresa, atuando em cima da contaminação. Não existe nada estéril nessa vida, a não ser se você utilizar raio ultravioleta, raio gama. Mas você não vai botar raio ultravioleta, raio gama dentro de uma fábrica. Você vai usar os cuidados maiores dessa tecnologia de descontaminar, é utilizada em área de produção de antibióticos, que existe até um controle, certo? Para isso, não só de asepsia de quem trabalha, mas de quem manipula. Mas nas indústrias comuns, de bolsa, sapato, tinta, esses produtos plásticos, esses outros produtos, são equipamentos muito caros e uma manutenção muito rígida. Então, não vale a pena. Mas o que se deve fazer? Sabendo que toda fábrica é propícia à contaminação. Se conhecer o micro-organismo, ver as condições de vias de entradas desses micro-organismos dentro da empresa, que cada segmento tem seus pontos críticos. Vai depender de que tipo de produto que você está industrializando. Que tipo de sistema, se é um sistema aberto, se é um sistema fechado. Então, várias coisas vai influenciar na contaminação. E se necessita desse estudo todinho para se evitar uma contaminação, que se instale realmente uma contaminação. Porque na hora que se instala uma contaminação, evitar se pode. O negócio não é só instalar, porque se instalou, vai ser um problema. Vai estragar a imagem da empresa, muitas vezes, porque o produto vai ser conhecido na praça como um contaminante, que ninguém vai comprar, certo? Pode dar um problema judicial, porque se for na parte de alimento, pode dar até cadeia mesmo para a pessoa. Porque tem que existir um controle de qualidade na parte de alimento muito rígido. A Anvisa, ela dá em cima mesmo e com razão, porque precisamos de ter boas práticas de alimentação, de fabricação, certo? Não tendo, então aí é cadeia, certo?
Então, vocês estão vendo que existe uma preocupação, e eu vejo que muita gente, muitos setores, né, muitos setores industrial não estão se preocupando com isso, da imagem deles. Eu conheço fábricas que elas foram fechadas por instalação de contaminação e sem condições de descontaminar por causa do tipo de processo. Porque não é qualquer maquinário, qualquer tipo, vamos dizer, alimento. A gente tem um exemplo da indústria do alimento. A indústria do alimento, a gente não pode usar um biocida. É uma substância muito, não posso fazer uma sanitização, é uma substância muito agressiva. É alimento. Então, todo biocida ele é residual. Aquela substância tóxica que o consumidor vai ter que consumir aquele produto com aquela substância tóxica. Não, nós utilizamos desinfetantes. Os desinfetantes, eles são mais fracos. Entre aspas, mata. Mas ele não mata radicalizando uma contaminação. Ele diminui a quantidade desses propágulos de células, desse montante de célula, mas erradicar, impossível. Então, tem que se ter muito cuidado, principalmente no ato, se instalou a contaminação, não dá para fazer uma sanitização, só dá para fazer uma desinfecção. A desinfecção já não dá mais porque houve a formação do biofilme. Como eu venho nesses meus aparecimentos diários falando sobre as formações das etapas do biofilme, a partir que ele se instala, você tem que tirar tudo, maquinário, tubulação, jogar fora e comprar tudo novo. Porque depois de instalado, não consegue. Por quê? O biocida ou desinfetante não é capaz de introduzir em toda a camada do biofilme. Então é por isso que eu disse, gente, é não deixar, é controlar. Não está contaminado, mas vamos ver como é que está a situação. O certo é, uma vez por semestre, fazer um controle microbiológico. E sempre estar procurando, houve alguma alteração, nós aumentamos o nível de água dentro do processo, ou nós aumentamos o número de temperatura dentro do processo, porque vocês viram, bactérias e leveduras crescem muito rápido. E eu estou falando aqui que a maioria das contaminações são causadas principalmente pelas bactérias, que são as maiores formadoras de biofilme, e biofilmes resistentes. Então, esse conhecimento que se faz necessário, essa preocupação que tem que fazer necessário, não se deixar instalar uma contaminação dentro da indústria. Porque senão, tudo o que fizer vai ser perda financeira e tempo. Como eu disse, vai chegar um ponto, tem que jogar tudo fora e comprar tudo novo. E muitas vezes tem fábricas que deixaram de vender seus produtos, fecharam e tiveram que reabrir com outro nome de produto e uma outra instalação de maquinário. Temos os exemplos que todo mundo nem se preocupa com água. Nós sabemos que todo processo produtivo precisa de água. Certo? Então, no momento que a água, minha água é de poço artesiano, você está controlando o seu microbiologicamente seu poço artesiano, porque existe uma coisa que se preocupam: profundidade do poço artesiano. Existe um lençol freático, certo? Então, existem poços artesianos com água mais superficial e outros com mais profundas. No entanto, as superficiais, principalmente as residências,
as pessoas que não têm que não chega a água do município para eles perfuram um poço artesiano. Geralmente esses poços artesianos eles são superficiais. E esses superficiais são os mais contaminados. Mas sabe por que são mais contaminados? São os mais contaminados porque cavalos, cachorros, eles ficam no campo. E por baixo está o lençol. O que eles fazem? Xixi, tem as fezes, bate a chuva, entra, se infiltra e vai para o lençol. Contamina o lençol. E ninguém sabe dizer, minha água está contaminada. E na realidade foi pelo lençol que contaminou. Então vocês veem, até muitas fábricas pequenas ocorre isso. A contaminação do poço artesiano dela está vindo. Aí vem essa água contaminada, entra na tubulação, passa pela tubulação. Tem horas que tem que fechar porque eu não estou precisando dela dentro do meu processo positivo. Ela decanta o que está em suspensão dela, que ela está parada ali dentro, certo? Se ela tem juntas, porque não existe cano reto totalmente, então ela tem as junções dela que são feitas. Essas junções formam umas barreirazinhas no qual a célula para ali, faz sua ancoragem e começa a se multiplicar. Ali está formando já um biofilme. À medida que ela se multiplicou, outras bactérias são convidadas e a velocidade, como eu falei, é muito rápido, gente. Tendo conhecimento de bactérias, sabe-se que é muito rápido. Formação de biofilme instalada. E para limpar a tubulação, já é outro problema. Então vocês viram que a contaminação industrial, a gente tem que ficar alerta. Desde quem são esses micro-organismos causadores, quais são essas vias de entrada, quais são as condições favoráveis deles dentro da indústria, como eles se multiplicam e como ele pode chegar a formar um biofilme. Chegar a formar um biofilme, uma célula. Tudo começa com uma, em questão de horas, já tem milhões. 24 horas. Tem gente que reclama para mim e diz assim, Isabel, num processo produtivo, eu estou principalmente por bactérias e leveduras. A gente começou a produção agora do meu produto, quando é no final da tarde, está aquela pasta toda socada. Você vai fazer análise, só tem micro-organismo. Já foi instalada uma contaminação dentro da tubulação formada por biofilme. E tudo que vier, vem em volume maior. Aí quando vê, mas o que é que eu faço para tirar? Muitas vezes sou obrigado a dizer, infelizmente você tem que jogar toda a sua tubulação fora e comprar outra. Então, gente, evitar a instalação dessa contaminação. Isso é que é importante. Então, se faz necessário ter um controle, ter um monitoramento, mesmo que você não veja a contaminação, mas pelo menos 2 vezes por ano, vamos analisar nossos pontos críticos, vamos analisar todo o nosso processo, nosso produto, para poder não deixar uma contaminação se estender e a gente ter problema sério dentro da indústria. E, diante dessa visão que eu tentei dar a vocês agora, a próxima aula eu gostaria de colocar para vocês como verificar esses pontos críticos dentro da indústria. Como é que eu sei que dentro da minha indústria tem certos pontos críticos? Então eu vou tentar mostrar o caminho a vocês de que cada segmento industrial ele tem disposição, mesmo o mesmo produto, mas cada indústria tem as posições de maquinários dentro da área fabril
diferentes, as colocações, os cuidados que vocês têm que ter na colocação do maquinário, principalmente em posições que evite contaminação não só das vias de entradas, certo? Como até da função do colaborador trabalhando dentro do processo positivo. Então, a próxima aula eu vou enfocar justamente isso, de quais são os pontos dentro da minha empresa e, principalmente, como farei para analisá-lo. O que eu necessito para analisar microbiologicamente. Certo, gente? Então, eu espero vocês na próxima aula e deixe algum comentário sobre o que eu falei hoje e o que vocês gostariam mais que eu pudesse abordar até na próxima aula, que faz parte, é uma continuação desse conhecimento de hoje. Tá certo? Um forte abraço, gente. E até a próxima.